fui classificado para IFON 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao FabriCAD, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o FabriCAD, meus amigos, né, que já tinham acesso ao FabriCAD. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao FabriCAD, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao FabriCAD. Bom, vamos lá, galera. Agora uma questão que aqui, dependendo do caminho pelo qual você fizesse, você poderia acabar se enrolando. Que é uma questão que ele pede as raízes em comum entre esses dois polinômios π e q aqui atrás. Só que o problema é o seguinte, geralmente no nosso curso, a gente dá um método que é uma receita de bolo, que é uma aula sobre MDC entre polinômios. Dá para você achar o máximo divisor comum entre dois polinômios, e aí dá para ver que esse MDC entre eles é que contém as raízes em comum. O problema é que esse método, às vezes ele geralmente é demorado, trabalhoso, e em algumas questões em particular, você tem um jeito um pouco melhor de fazer, como é o caso aqui. Porém, tem outro problema. Eu já vi isso acontecer em outras questões, e algumas pessoas, principalmente quando o grau dos polinômios são iguais, de cara, vão incorrer no seguinte erro que eu quero te alertar aqui. Então, segura um pouquinho aqui e olha para cá. Se eu tiver dois polinômios P e G, com essas carinhas aqui, um é x3 mais x mais 1 e outro é x3 mais x2 mais 1. Pensa assim, eu quero saber as raízes em comum entre as duas. A princípio, eu iria pegar as duas e igualar, tá? Igual a zero, não, tá a mesma coisa, então iguala as duas. Vamos fazer como você, a princípio, muitos iriam imaginar. Pegar o lado que tem x3 mais x mais 1 e igualar ao lado que tem x3 mais x2 mais 1. E aí vamos cortar o x3, vamos cortar o 1, e aí o que sobra? Você vai ter que x será igual a x2. Ou passando para o outro lado, você vai ter um zero que é igual a x ao quadrado menos x. Botando esse x em evidência, fica x que multiplica x menos 1. Para essa conta dar zero, ou você vai ter que o primeiro dá zero, ou você vai ter que o segundo dá zero, tá? E aí, a princípio, você pode ficar pensando que essas aqui são as raízes em comum. Então, o que acaba acontecendo? Você vai ter, no caso aqui, o seguinte, tá? Você vai ter que, quando você pega, no caso aqui, e substitui tanto no P quanto no G o valor zero, você repara que o valor que você vai ter lá dentro, ele vai dar 1. E esse 1, ele é diferente de zero, tá? Então isso não é uma raiz. Porém, para os dois deu o mesmo número, 1. Se eu jogo 1 aqui dentro, o P de 1, ele vai ser igual a G de 1, que é igual a 3, que é diferente de zero. Ou seja, ao igualar os dois, eu estou perdendo um detalhe. E esse detalhe é o fato de que aqui você tem que o valor numérico para zero e para 1 é o mesmo. O númerozinho que eu estou achando, fazendo a conta nos dois, é o mesmo, mas quem disse que é zero? Eu só falei assim, ó, ao igualar ali em cima, olha. Vamos igualar os dois? Vamos achar o número que eu substituo nesse e dá a mesma coisa? Realmente eu achei. Para 0 dá 1. Para 1, as duas dão 3. Mas não é zero o valor. Então eles não são raízes. Isso quer dizer que por esse método eu teria que voltar e conferir se de fato algum dos valores que eu achei é raiz em comum. Nesse caso aqui, nenhum dos dois é. Isso que é o problema, tá? Então isso é perigoso. E teve uma prova, obviamente, que já cobrou desse jeito. Já na ferida, tá? Então, ok. Então, nesse caso, já dado o alerta, voltando na questão do ITA, o que acontece? Eles nem são do mesmo grau de cara, né? Mas olha só, se eu somar os coeficientes, ó, 1 mais 1, 2, com menos 8, menos 6, com menos 9, menos 15, vai dar 0. Isso quer dizer que 1 é raiz, né? Toda vez que eu somo os coeficientes dá 0, significa que 1 é raiz do polinômio, tá? Se 1 é a raiz do polinômio,
significa que eu posso usar ali o Breuil Fini para abaixar o grau dele. Então, vamos embora. pH aqui. Fica 1, 1. Eu estou pondo x3, né? Então, tem um 0, menos 8, menos 9 e 15. Aí, você vai ter o quê? Bota esse 1 aqui à esquerda, abaixa 1, fica 1 vezes 1 dá 1, mais 1, 2. 1 vezes 2 dá 2, com 0, 2. 1 vezes 2, 2, com menos 8, menos 6. 1 com menos 6, menos 6, com menos 9, menos 15. 1 vezes menos 15, menos 15, com 15 dá 0, tá? Então pronto, você vai ter no caso aqui, que isso vai ser uma expressão do quarto grau. Esse 1, se você reparar, não é a raiz do Q de x, então esse 1 não é a raiz em comum ainda. Se é que existe raiz em comum, ela estará na expressão que sobrou da divisão, que é x4 mais 2x3 mais 2x2 menos 6x menos 15 igual a 0, tá? E do polinômio A que eu não mexi ainda, que é 3x4 mais 6x3 mais 13x2 menos 4x menos 10 igual a 0, tá? Então, teoricamente, se tem raiz em comum, essa raiz em comum vai sair daqui. Agora, onde que ela vai estar? Cara, vamos trabalhar então assim. Eu posso fazer um MDC entre eles, não vou fazer dessa vez, e posso fazer por esse método assim, tomando cuidado de depois verificar, né, se realmente aquela galera é raiz. Então vamos lá. Eu posso, por exemplo, se é para resolver como se fosse um sistema, multiplicar a primeira equação por menos 3. Vai dar menos 3x4 menos 6x3 menos 6x2 mais 18x e mais 45, tudo isso igual a 0, né? Aí o que você vai ter, tá? pH aqui e soma esse corta com esse corta com esse, 13 menos 6 dá 7, 18 menos 4 dá 12, né? E aqui no outro você vai ter o quê? Vai ficar 45 menos 10, 35. Bom, beleza. Aí, galera, aqui 14, né? Perdão. Dá para dividir tudo por 7, fica x ao quadrado, mais 2x, mais 5 igual a 0. Teoricamente, quem é a raiz comum vem disso daqui. Porque quando eu estou fazendo isso, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que aquela expressão que eu pedi x, ela pode ser escrita então assim, ó. Vem aqui comigo para a gente entender o que está fazendo, senão não adianta, né? Você só vai olhar para a resolução e falar, ah, legal, entendi nada, né? E vai continuar com ela na sua frente, olhando, olhando, olhando. Então o P de x ele vai ser 1 já é a raiz, x menos 1, vezes aquele cara ali, x2 mais 2x mais 5, vezes alguma outra expressão do segundo grau, né, para fechar o quinto grau, que conteria justamente as raízes que não são comuns, porque as que são em comum estão aqui. Porque é o mesmo fator que vai aparecer no P e no Q. No Q de x, idem, você vai ter x ao quadrado mais 2x mais 5 vezes Q2 de x, tá? Essa que é a ideia, ok, gente? Então vamos lá, pH agora aqui. Vamos resolver então. E aí o que vai acontecer? Fica aqui. E eu sei que esse fator é o que tem as raízes em comum, que é o que vem do desenvolvimento de... É como se fosse um lugar geométrico, né? Dos pontos dos valores de x que estão ao mesmo tempo nessa equação e nessa daqui, tá? Tomando cuidado com aquele detalhe que eu falei.
Então, ó, x2 mais 2x mais 5, pega o delta, vai dar b ao quadrado menos 4ac, vai dar menos 16, e aí o x vai dar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Então, raiz de menos 16 é raiz de 16 vezes menos 1, vai dar 4i, então você vai ter menos 2, mais ou menos 4i sobre 2, tá? Bom, galera, aí tranquilo, né? Como deu 4i no lugar da raiz de menos 16, só agora você pegar, dividir pelo 2 de baixo, que você vai ter que esse x daqui vai dar menos 1, mais ou menos 2i, tá? Então, beleza. Repara que no caso aqui, cara, o que vai acontecer? Essas duas raízes, esses dois valores são justamente as raízes em comum, tá? Se você quisesse saber, por exemplo, do Q de x, quais são as raízes não comuns com P, eu iria ou por abaixamento de grau, ou por somaproduto, por algum jeito achar as outras duas raízes que faltam, que são 4, quarto grau, e aí essas duas seriam as não comuns com o P de x. Idem aqui, eu já tenho 1 como raiz não comum. E aí, para achar as outras duas que também faltam, que são não comuns com Q, eu poderia, ou por divisão, né? Eu já baixei o grau, já fiquei com isso daqui, poderia dividir por x2 mais 2x mais 5 para obter um polinômio do segundo grau, igualar ele a zero e resolver para achar as raízes não comuns que não estão em comum com o Q de x. Aí tem várias maneiras de você responder a isso, caso tivesse sido pedido, tá bom? Então essa foi uma questão que algumas pessoas devem ter tido problemas, tá? Mas eis aí a resolução, tá bom? Beleza, pessoal? Um beijo e vamos partir para a próxima. Valeu!